Olá! Bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre Josué, que é o 6º livro do Antigo Testamento, só lembrando que este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura conjunta literária da Bíblia, hein, gente? Estamos aí lendo a Bíblia como literatura, tem uma playlist para esse projeto na descrição do vídeo, dê uma olhadinha por lá. E enfim, hoje a gente conversa sobre Josué. Josué é um relato da entrada dos israelitas na Terra Prometida. Finalmente, não é mesmo? E bem, deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu exemplarzinho aqui da Bíblia de Jerusalém. Eu adquiri um exemplar desta Bíblia seguindo as recomendações de vocês aí nos comentários, mas devo confessar-lhes que eu estou achando as notas de rodapé dessa Bíblia um pouco confusas. Provavelmente porque eu já estava aí bastante acostumada a acompanhar as notas da Bíblia do Peregrino. De qualquer forma, eu gostei bastante da diagramação desta Bíblia, né? Ela não tem aquelas coluninhas que as Bíblias costumam ter, né? Enfim. Mas é isso, eu vou intercalando aqui, vocês sabem, né? Nem sempre eu vou ler do mesmo exemplar aqui os livros do Antigo Testamento e a gente vai demorar ainda, tá? Estamos lendo, né? Pra você aí que está chegando agora no canal, um livro da Bíblia por mês. Sempre às primeiras sextas-feiras do mês, tá certo? Antes da gente começar a comentar Josué, eu queria pedir uma indicação de vocês aí para um livro que contenha todos os apócrifos. Eu andei vendo aqui uns boxes bem bonitos que são vendidos aí nas livrarias cristãs e tudo mais, mas enfim. Acho melhor perguntar a vocês aí qual seria a edição mais indicada, depois vocês me deem essas dicas nos comentários, por favor. E vamos então a Josué. Bem, como eu disse para vocês, este livro aqui é um relato, né? Aqui a gente vai acompanhar a entrada do povo de Israel na Terra Prometida e este livro é uma continuação direta de Deuteronômio. Então, para você aí que está acompanhando o projeto de leitura, para você que já leu a Bíblia, gente, isso não é spoiler, pelo amor de Deus. No finalzinho de Deuteronômio, o que acontece? Nós temos o fim, né, o encerramento do ciclo de Moisés. Então, ele falece no finalzinho de Deuteronômio. No comecinho de Josué, o que nós temos? Nós temos Deus avisando Josué, né, que olha só, Moisés morreu, agora é a sua vez, você é o escolhido da vez. Na verdade, ele já havia dito isso anteriormente, mas enfim, agora ele chama Josué para passar as incumbências para ele, tá certo? E a principal incumbência de Josué é exatamente essa, né? Ajudar o povo de Israel a atravessar o Rio Jordão, porque até então, o que está acontecendo? Eles chegaram à Terra Prometida, só que tem um rio, que é o Rio Jordão, antes deles entrarem na Terra Prometida propriamente dita. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam atravessar esse rio imenso. Curiosamente, essa travessia aqui no livro de Josué é muito parecida com a travessia que aconteceu lá no Mar Vermelho, né? Quando os israelitas estavam saindo do Egito, não é mesmo? Então as águas do rio vão se abrir e o povo todo de Israel vai poder atravessar tranquilamente ali no seco. Essa travessia é toda ritualística também. Então, à frente vão ali os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, né? Atrás vão lá os levitas, né? Bom, tem toda aquela ordenzinha que a gente já está acostumado. Então, essas pessoas conseguem atravessar, né? O povo de Israel consegue atravessar o Rio Jordão desse jeito. Só que antes disso, a gente tem Josué enviando alguns espiões, né, para atravessarem primeiro o rio e darem uma olhadinha no que é que está acontecendo lá na Terra Prometida. Esses espiões ficam sabendo que o pessoal de Canaã está realmente bastante preocupado com essa chegada do povo de Israel. Eles temem os israelitas, principalmente porque eles já ouviram todas aquelas histórias de como o Deus deles os ajudou ali na travessia do deserto e tudo mais. Tudo aquilo ali já chegou, né, para o povo de Canaã. Portanto, eles estão se preparando para a chegada, né, dos israelitas. Quando esses espiões chegam por lá, né, tá todo mundo de olho, né, esperando aquela coisa toda. Então eles acabam sendo ajudados por uma prostituta. Mas ela faz um acordo com eles, né? Ela só vai ajudá-los se eles prometerem poupar não só a vida dela, como também a de seus familiares. Então tá, com a ajuda dessa prostituta eles conseguem voltar, sãos e salvos ali pro outro lado do rio, vão contar as novidades, né, tudo aquilo que eles colheram ali de Canaã para Josué e os demais, e eles bolam um plano de tomada então da Terra Prometida. Depois da travessia do Rio Jordão, e tem uma coisa interessante a respeito dessa travessia, já que a gente está comparando com a travessia do Rio Vermelho. Bem, quando da fuga do povo de Israel do Egito, quem abre, né, as águas ali do Mar Vermelho é Moisés. Lógico que é Deus ajudando Moisés, aquela coisa. Bom, enfim. Mas você tem a presença forte de Moisés ali ordenando que as águas se partissem. Aqui, Josué não apita nada. Quem está fazendo com que as águas, né, se dividam e todos eles consigam passar é a Arca da Aliança sendo carregada pelos sacerdotes.
É quase como se Deus quisesse deixar bem claro que é Ele quem está no comando da coisa toda. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive, depois vocês me contem aí nos comentários. Mas então, logo após essa travessia, eles vão construir um altar com pedras que eles recolheram ali do fundo do rio, né? O fundo do rio seco, no caso. Aí eles vão fazer umas festividades, vão fazer um novo ritual de circuncisão, e eu pensando assim, caramba, mas eles já fizeram isso, como é possível fazer uma segunda circuncisão? Bem, por que eu fiquei com essa dúvida? Porque eu tinha entendido que todo filho de Israel, ao nascer, seria circuncidado. Mas, aqui na página 318, a gente fica sabendo o seguinte, olha só. Todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado. Então é isso, toda essa nova geração precisa passar por esse ritual antes de continuarem ali a colocar o plano em prática. Muito bem, então depois desse ritual eles finalmente começam ali o entreveiro com Jericó, né? Então eles vão tomar Jericó primeiro. Jericó é essa cidade onde os espiões tinham encontrado aquela prostituta que fez um acordo com eles e tudo mais. Esse acordo será cumprido. Afora a família dessa prostituta, todo o resto do pessoal de Jericó vai sucumbir. Antes disso, a gente tem um outro sinal de que é Deus quem está no comando aqui de tudo isso que está acontecendo em Jericó. Josué percebe a presença de um comandante do exército de Deus. Achei essa parte da história bem interessante. Então, você tem ali aquele comandante, meio anjo, né? Enfim, essa aparição aí que vai conversar com Josué. Josué pergunta para ele, né? És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E aí ele responde, ó, não. Mas sou o chefe do exército de Auí e acabo de chegar. Aí Josué se prostra diante, né, dessa figura, né, imponente e tudo mais, e essa figura vai dizer o seguinte, olha só, descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. Josué obedece e tá tudo certo. Então você vê, Deus mandou reforço, não é mesmo? Bem, antes deles começarem a tomada de Jericó também, tem toda uma parada envolvendo o número 7. Então você tem os sacerdotes carregando a Arca da Aliança, dando 7 voltas ao redor de Jericó durante 7 dias. Mas é isso, depois de todo esse ritual, de tudo isso que eu já contei pra vocês, eles conseguem então tomar Jericó. Mas aí nós temos um detalhe. O povo de Israel não pode tomar para si nenhum espólio daquela guerra, né? Eles não podem tomar para si nada do que eles vão chamar aqui de anátema. Principalmente nenhum item religioso daquela cidade pode ser tomado. Com a tomada de Jericó, a fama de Josué e do exército de Israel se espalha mais ainda ali naquela região. E eles estão se preparando para tomar a próxima cidade, que é a cidade de Ai. Nome bem sugestivo. Mas então, enquanto eles estão se preparando para a próxima tomada de território, você tem um rapaz chamado Acã fazendo besteira. O que ele faz? Ele toma para si alguns daqueles objetos que não podiam ser tomados. E aí Deus se irrita com o povo de Israel e o que é que vai acontecer? Durante essa batalha aí de tomada da cidade de Ai, o exército de Israel vai se lascar, bonito. E eles não entendem o motivo daquilo ter acontecido, eles ainda não sabem o que Acã aprontou. Então Josué vai conversar com Deus. E aí ele faz a seguinte súplica, olha só. Ah, Senhor Javé, por que fizeste esse povo passar o Jordão, se era para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos? Ah, se tivéssemos podido nos estabelecer do outro lado do Jordão. Perdoa-me, Senhor. Que direi agora que Israel voltou as costas diante dos seus inimigos? Os cananeus ficarão sabendo, bem como todos os moradores da terra, e se reunirão contra nós para fazer desaparecer nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? Me pareceu que essa súplica aqui de Josué a Javé foi feita aqui nos mesmos termos em que as reclamações do povo de Israel eram feitas para Moisés, sabe essa coisa de seria melhor o Senhor ter deixado a gente ficar do outro lado do Rio Jordão, a gente fez a travessia para morrer aqui na Terra Prometida, sabe? Aí, ó, Moisés era muito mais legal do que todos os outros, não é mesmo? Bom, enfim. Deus ouve, né, a súplica de Josué e vai dizer o seguinte, ó. Levanta-te, por que permaneces assim prostrado sobre teu rosto? Tá lá Josué prostrado com o rosto no chão, né, fazendo aquela súplica para Deus, e Deus vai contar para ele, olha só, um de vocês tomou para si o que não poderia ter sido tomado. Ele dá essa dica, né, explica bem para Josué que foi por isso que eles perderam aquela batalha. Josué volta pro povo então e começa todo um trabalho de investigação, porque afinal de contas Deus não disse a ele quem foi que pegou a coisa, né, enfim.
Durante essa investigação de Josué, ele reúne todos os sacerdotes, todos os líderes de clãs ali e tudo mais, eles descobrem então que foi Acã que fez isso, né? Acã vai assumir ali sua culpa, né? E aí ele diz o seguinte, esse é Josué falando com Acã: por que trouxeste desgraça sobre nós? Que Javé neste dia traga desgraça sobre ti. E todo Israel o apedrejou e o queimou e o cobriu de pedras. Aí depois desse apedrejamento de Acã, eles se reúnem novamente, né? O exército se reúne novamente, o que sobrou do exército, não é mesmo? E eles voltam a atacar Ai. Dessa vez dá tudo certo, eles conseguem tomar a cidade de Ai também. Depois nós temos todo o entreveiro com os Gabaonitas. É outra parte bem interessante aqui deste livro. Este livro tá cheio de, né, pequenas histórias entrelaçadas aí da tomada dessas cidades e tudo mais, que são bem bacanas. É quase um livro de aventura, gente. Espero que vocês não me levem a mal. Bom, a essa altura vocês já estão acostumados comigo. Eu digo isso principalmente para quem também está fazendo essa leitura literária junto comigo. Isso dá uma certa, como é que vamos dizer, uma certa leveza durante a leitura. Para nós que viemos ali daquela leitura pesada das leis, né, de Números, Deuteronômio, o próprio Êxodo, né? No Êxodo já começa aquele monte de lei. O texto ficou pesado, né? Então esses momentos de aventura, tomada de território e tudo mais, aqui, solução desses entreveros, deixa a leitura mais, como é que vamos dizer, a gente fica mais engajado na leitura, é isso que eu quero dizer. Mas vamos aos Gabaonitas, o que está acontecendo? Bem, eles acabam fazendo a mesma coisa que os israelitas andaram fazendo até então, que é enviar alguns espiões para ver o que está acontecendo por lá. Então alguns Gabaonitas vão até os israelenses, se fazendo de viajantes que ouviram falar ali sobre aquele povo, né, sobre aquele Deus maravilhoso que os acompanha, né, aquela coisa toda, e estão ali para fazer um acordo de paz com aquele povo. Então tá. Josué os recebe muito bem e faz um acordo de paz com eles ali de bom grado. Só que veja bem, ele não consultou Javé para fazer esse acordo com os Gabaonitas. Só por isso eu já imaginei que fosse dar algum tipo de problema ali na frente, mas vamos acompanhar aqui. Então, aparentemente esse acordo de paz com os israelitas é genuíno. Só que mais pra frente, Josué vai descobrir que eles não eram viajantes coisa nenhuma. Eles eram, né, nativos daquela terra. Eles eram Gabaonitas. Assim, e Gabaon é a próxima cidade que eles vão atacar, né? Eles vão tomar o território dessa cidade. Mas enfim. Quando Josué descobre que aqueles homens são, na verdade, Gabaonitas, ele vai dar um castigo, né, pra esse pessoal aí. Vai dizer o seguinte... O narrador diz, na verdade, né? Naquele dia, Josué os colocou como rachadores de lenta e carregadores de água para o serviço da comunidade e do altar de Javé, até o dia de hoje, no lugar que ele escolheu. Essa expressão, até o dia de hoje, aparece aqui no livro de Josué em diversos momentos diferentes. O efeito que dá pra gente que tá lendo isso aqui pela primeira vez é, será que isso aqui tá acontecendo até hoje, realmente, né? 2021, bem... Pelo menos até o momento em que o texto foi escrito, era isso que estava acontecendo. Continuemos. Então tá, os espiões gabaonitas foram descobertos e agora eles estão fazendo o trabalho braçal ali para a comunidade de Israel. Enquanto isso, 5 reis de outras 5 cidades que ficaram sabendo que os gabaonitas fizeram um acordo de paz com Israel vão se unir contra os gabaonitas. E Josué vai fazer o quê? Vai ajudar os Gabaonitas. Afinal de contas, eles fizeram uma aliança de paz. Só que dessa vez Josué vai consultar Deus, hein? E aí no capítulo 10, né, você tem um trechinho ali intitulado O Socorro do Alto. Olha só que interessante isso aqui. Yahweh lançou sobre eles do céu enormes pedras até a Zeca e morreram. Foram mais os que morreram pelo granizo do que pela espada dos israelitas. Olha Deus no comando aí de novo. Aí o que acontece? A batalha ainda não tinha acabado, né? Então Josué pede a Deus o seguinte, ó. Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, volte no vale de Aialon. Então Josué meio que pede para que o tempo fique parado. E olha só. E o sol se deteve e a lua ficou imóvel até que o povo se vingou dos seus inimigos. Quem faz isso é Deus, né? Então Deus realmente atende ao pedido de Josué. Ele para o sol e a lua até que a batalha se encerre. E aí, segundo informações colhidas, e fiquem à vontade nos comentários para me corrigir, aparentemente essa aqui foi a única vez em que Deus obedeceu a um homem. Eu achei isso aqui curioso porque Josué não tem tanto carisma quanto Moisés, por exemplo.
Mas aparentemente era uma situação ali em que Deus precisaria fazer alguma coisa mesmo. O curioso é Deus ter obedecido a Josué. Aí você pode pensar assim, não, mas Josué teve essa ideia de parar o sol aí por conta de uma inspiração divina ou algo assim. Mas aí a gente está pensando numa coisa muito metafísica. A questão aqui é a seguinte: Josué faz esse pedido e Deus obedece. E aí na sequência tem um comentáriozinho que ficou meio fora do, sei lá, fora de tudo, que é isso aqui, ó. Não está isso escrito no livro do justo? Então, assim, na nota de rodapé dessa edição, os redatores vão dizer que esse livro do justo é uma coleção poética atualmente perdida, citada também em uma outra parte da Bíblia, né? Este verso ritmado, cuja justificação é inútil procurar na astronomia ou nos cultos astrais, é a expressão poética do auxílio trazido por Javé a Israel. Foi tomado literalmente por um redator que quer salientar a grandeza de Josué. Então tá, mas que Deus acatou aí a ordem de Josué, acatou mesmo. Você vê que tá aqui, ó, no imperativo, ó, sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Aelon. É uma ordem. Bem, aí o que vai acontecer? Durante essa batalha, né, quando os reis que tinham se unido contra Gabaon percebem que vão perder, os reis mesmo, né, os 5, vão se reunir dentro de uma caverna. Eles estão se escondendo por lá, na verdade. Aí Josué faz o quê? Ele ordena que os homens de Israel empurrem pedras gigantescas para a porta, né, para a entrada dessa caverna. Dessa forma ele prende todos os reis lá dentro. Aí depois de um tempo, não se diz quanto, mas assim, a gente sabe que a batalha acabou, as coisas estão se ajeitando, já está tudo apaziguado. Josué ordena a abertura daquela entrada da caverna, os reis saem lá de dentro, e aí você tem esses reis prostrados, né, com o rosto no chão, e israelitas segurando esses reis pelo pescoço, assim, mas com o pé, sabe? Pisando ali nos pescoços desses homens, nas nucas, na verdade, né, enfim. Mas o que é dito, pelo menos aqui nessa tradução da Bíblia de Jerusalém, é que foi o próprio Josué quem matou esses 5 reis. Depois disso, os israelitas seguem a matança e tomada de território aí das demais cidades. E mesmo antes deles terem terminado, né, de conquistar ali todas as cidades, todos os territórios, Josué já começa a partilha de terras. Então ele já vai distribuindo, né, o território dentre as 12 tribos de Israel. E aí é aquilo, você vai acompanhando a distribuição de cada um desses territórios, a cada um dos clãs. Então, assim, é uma listona de novo. Mas a gente já tá acostumado, né, com essas listas infinitas aí de nomes e territórios, enfim, é isso. Aí, em meio a essa distribuição de terras, existe uma passagem especial, digamos assim, para a distribuição de terra para o povo de Caleb, né? Então, aí a gente precisa puxar pela memória. Josué e Caleb foram os únicos israelitas da primeira geração que veio do Egito com Moisés que pôde entrar na terra prometida. Então Josué tá ali como um favorito de Deus, tá comandando o povo e tudo mais, e Caleb também era especial. Então por isso que você tem ali alguns parágrafos contando direitinho ali o que aconteceu. No momento em que Josué vai fazer a partilha para a família de Caleb, ele vai dar uma relembrada, poxa, faz mais de 40 anos que a gente se conhece, uma coisa assim. E aí nessa parte do livro a gente percebe que Deus permitiu ali bastante tempo de descanso para esse povo de Israel ali, depois das batalhas mais sangrentas e tudo mais. Josué já está bastante velhinho, mas continua trabalhando pra caramba ali também. Em meio a tudo isso, a gente tem também um entreveiro com um pessoal que ficou numa região bastante afastada. Se eu não me engano, do outro lado do Rio Jordão mesmo, algo assim. Bom, enfim, eles vão dizer que essas pessoas ficaram em terras transjordânicas, né? Enfim. Esse pessoal faz o quê? Eles constroem um altar. E aí, quando os outros israelitas ficam sabendo da construção desse altar, ficam achando que essa parte do povo de Israel teria traído Javé. Então você começa aquela coisa, aquele burburinho, aquelas pessoas falando, né, dos outros que estão lá nas terras transjordânicas, aquela coisa toda. E aí, num dado momento, Josué vai conversar com essa família e fica sabendo que, olha, é um mal entendido, né? O pessoal vai dizer o seguinte para Josué: na verdade, foi por inquietação que agimos dessa maneira, dizendo: amanhã os vossos filhos poderiam dizer aos nossos: que relação há entre vós e Yahweh, o Deus de Israel? Não pôs Yahweh entre vós e nós, filhos de Ruben e filhos de Gade, uma fronteira que é o rio Jordão? Vós não tendes parte alguma com Yahweh. Assim os vossos filhos seriam a causa de nossos filhos deixarem de temer a Yahweh. Então por isso eles resolveram erguer um altar que era em homenagem a Javé mesmo, né? Enfim. Mas é isso, foi uma precaução, na verdade, né? Eles acharam que por estarem tão distantes do restante do povo, aquilo ali no futuro poderia trazer algum tipo, né, de
conflito, não é mesmo? Então é isso, eles se resolvem ali, fica tudo bem. Mas é isso, depois de toda a terra conquistada e distribuída direitinho, chega a hora de Josué se despedir. E aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer um discurso final. E o que é que ele vai dizer nesse discurso de despedida? Bem, ele vai dar uma retomada ali nos últimos acontecimentos, desde a partida do povo de Israel do Egito, passando ali pelos 40 anos no deserto, a travessia do Rio Jordão, o que aconteceu até o momento que eles estão ali todos tranquilos, já cada um com sua terrinha, né? Enfim, todo mundo já estabelecido na Terra Prometida. Ele vai relembrar os feitos de Moisés, ele vai relembrar a aliança feita com Javé, isso aqui é o principal. E ele encerra esse discurso alertando os israelitas para serem fortes, obedecerem às leis de Deus, abandonarem quaisquer tipos de ídolos, né, pelos quais eles tivessem algum tipo de afinidade ali, já que eles estão nessa terra nova, cheia de ídolos novos e tudo mais. Isso pode ser um problema sério, mesmo porque uma das leis que eles precisam obedecer também é a de não se casar com essas pessoas desses outros povos aí da Terra Prometida. Nesse ponto do livro fica aquela dúvida, né, porque afinal de contas a gente sabia que Deus ajudaria o povo de Israel a dizimar toda aquela população. Mas aqui a gente fica sabendo que algumas pessoas sobreviveram. Foram pessoas ali que se entregaram, pessoas que se converteram, né? Enfim, passaram a acreditar no Deus dos israelitas e tudo mais. Mas mesmo assim, os israelitas estão proibidos por lei de se casarem com essas pessoas. Mas é isso, eu fiquei com essa dúvida, né? Afinal de contas, a ordem não era essa, para dizimar toda aquela população ali antes deles tomarem aquelas terras? Como é que sobrou gente? Será realmente que era só dizer que agora eles estavam acreditando no Deus de Israel e pronto? Bom, ao término do discurso de Josué, o povo de Israel vai dizer para ele que não, fica tranquilo aí, Josué, a gente vai obedecer tudo direitinho, vai dar tudo certo, vamos temer e obedecer ao Senhor, aquela coisa toda, mas Josué sabe que isso vai ser bem difícil. Afinal de contas, ele esteve com Moisés o tempo todo, ele viu com os próprios olhos como aquele povo pode ser teimoso, ele conviveu com essas pessoas todas aí nos últimos anos, né, durante aí a tomada de território, estabelecimento na Terra Prometida, como seu líder, né, e teoricamente ninguém te conhece melhor do que o seu líder, né, bem, ele sabe que vai ser difícil. Mas a sua missão foi cumprida, e assim, então, Josué vem a falecer. Nós temos ali no apêndice, né, no finalzinho do livro de Josué, olha lá, morte de Josué. Depois desses acontecimentos, morreu Josué, filho de Num, servo de Javé, com a idade de 110 anos. Israel serviu a Javé durante toda a vida de Josué e durante toda a vida dos anciãos que sobreviveram a Josué e que haviam conhecido todos os feitos que Javé havia realizado em favor de Israel. Aí depois você tem ali um breve adendo, né, a respeito dos ossos de Josué, né, que foram transportados para Israel. A gente fica sabendo onde é que esses ossos foram sepultados, ali dentro do território de Israel mesmo. E é isso então, minha gente. O curioso aqui a respeito do final desse ciclo de Josué é que a gente não sabe quem será o próximo favorito de Deus, né? Então, ao encerramento de ciclo de cada um dos favoritos até o momento, a gente já sabia quem seria o próximo. E aqui a gente fica sabendo que o povo de Israel sobreviveu não só ali à morte de Josué, mas também às mortes dos próximos anciãos, né? Ó. Mas a gente não sabe quem foram esses próximos anciãos. E a gente também não sabe quem será o próximo favorito de Deus. Bem, a saber, não é mesmo? E é isso. Agora o texto aqui do Guia Literário da Bíblia, né, que nós estamos usando como leitura de apoio aqui para a nossa leitura literária, é na verdade um texto sobre Josué e Juízes. Então, assim que eu terminei a leitura de Josué, eu li apenas os parágrafos referentes somente a Josué. Não quero spoiler de Juízes. A gente só vai ler Juízes no mês que vem, né? Aliás, a gente vai discutir Juízes no mês que vem, não é mesmo? Mas enfim. Sobre essas listas imensas, né, de distribuição de terras para os clãs de Israel e tudo mais ser uma coisa pesada, né, mais chatinha em meio a tanta ação, né, porque esse livro de Josué é cheio de ação, né? Essas guerras que vão acontecendo, a gente vai acompanhando todos esses entreveros, né, enfim. O autor do texto diz o seguinte, ó, na página 116. Estaremos perdendo algo na textura especial do livro se deixarmos que nosso gosto pela ação ou pelo desenvolvimento da personagem nos desvie da prova mais estática, administrativa, pois dela emerge um forte sentido de miríade de elementos que constituem o povo.
Israel adquire substância, assim como a tarefa que tem diante de si, pois o desafio de Israel é traduzir essas listas e distribuições em uma comunidade real, na posse real da terra prometida. Então, este é o valor daquelas listas de famílias e territórios que eles vão passar a, enfim, possuir, não é mesmo? Então é isso. Conforme você vai sabendo que cada família recebeu ali o terreninho tal, não sei o que lá, a gente vai tendo uma ideia mais concreta de como foi essa tomada de território. O estabelecimento fica mais real na cabeça do leitor, é isso que eu quero dizer. Agora, sobre o discurso final de Josué, o autor vai dizer o seguinte, na página 123, olha lá. A questão diz respeito à essência da aliança que liga Javé e o povo. Aí veja qual é a pergunta, olha só. Trairá Israel Javé por outros deuses? Porque Josué deixa isso bem claro no discurso dele, né? Eu falei para vocês. Uma das coisas que ele relembra ao povo antes de se despedir é de que eles não podem adorar outros deuses, né? Eles precisam se livrar daqueles objetos religiosos de outras religiões. Aí ele continua. A injunção contra um remanescente expressa um pessimismo fundamental da parte de Javé. Somente um povo vivendo em um mundo isolado parece prometer muita esperança e lealdade duradoura. Olha só, somente o povo isolado, agora eles não estão mais isolados. Um povo que se acotovela com outros povos e com outros deuses, inevitavelmente romperá a fé. É por isso que Josué se despede dizendo assim, não vai dar certo isso, né? Bom, enfim. Por outro lado, a própria aliança é uma expressão de otimismo, olha só, como o é a promessa que dá forma à nossa história. De interesse central, portanto, é o modo como esse Deus otimista enfrentará a realização de seu pessimismo. A promessa da dádiva de terra aos ancestrais é verdadeiramente incondicional? Isso é uma pergunta. Ó. Ou a punição consequente ao fracasso do povo em observar estritamente os mandamentos de Javé anula a promessa? Então ele fez essa promessa lá para Abraão, lá em Gênesis, e foi cumprindo, né? Tudo aquilo que Deus prometeu, ele foi cumprindo. Mas será que esses pecados, essas saídas da curva aí do povo de Israel está manchando essa promessa? Está acabando com essa promessa? Bom, enfim. O sucesso depende da adesão à lei. Se Javé, como Deus da aliança, permite modificação ou acomodação dos mandamentos divinamente emitidos, e aí eles vão se lembrar do jeitinho, né, que os espiões deram para fazer um acordo com uma prostituta. Então a ordem de Javé era mata todo mundo ali de Jericó. Mas eles fizeram esse acordo com a família da prostituta e disseram assim, não, essas pessoas aqui vão sobreviver porque elas nos ajudaram. Isso foi um pontinho fora da curva ali da ordem de Deus, não é mesmo? Bem, essa liberdade de ação não ameaçará o próprio relacionamento que os mandamentos devem proteger, sobretudo o de que Javé é o Deus de Israel? Se a história de Acã modela a aplicação estrita da justiça da aliança, né, ele não houve perdão para Acã, ele foi apedrejado, né? Que perspectiva há de que o povo cuja propensão à apostasia, né, ao abandono de fé, foi amplamente narrada nos livros precedentes, chegará a entrar na terra para herdar a dádiva das maldições devastadoras que reforçam o livro da lei? Né? Então a gente sabe muito bem o que é que vai acontecer com esse povo se eles não obedecerem à lei de Deus. Né? A gente viu tudo isso aqui em Deuteronômio, as maldições são pesadíssimas, né? Entre as quais se destaca a ameaça de remoção forçada para fora da terra. Então, isso aqui pode acontecer também se eles não obedecerem. Josué morre sabendo que aquele povo vai passar por isso. Essa é a grande genialidade, não é mesmo? Não é simplesmente você ler aquilo que está acontecendo no momento, mas fazer previsão. Se a coisa continuar do jeito que está, tal coisa será o resultado disso. Josué tinha essa percepção. Moisés também tinha, né? E é isso, minha gente. Então, na primeira sexta-feira de abril, a gente volta para conversar, então, sobre Juízes. Dia 2 de abril, inclusive, é sexta-feira santa, não é mesmo? Bem, é isso. Um dia propício para a gente conversar sobre um livrinho da Bíblia, não é mesmo? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do lado os nomes de todos eles. Então, na descrição do vídeo você também vai encontrar os links para os perfis literários dos apoiadores do canal, que também produzem conteúdo sobre livros no Instagram e aqui no YouTube também.
Caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar lá embaixo na descrição desse vídeo. Sejam todos muito bem-vindos. E é isso então, pessoal. Nos vemos então no dia 2 de abril para conversar sobre juízes e também nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.